Vixe, eu quero agora girar a nossa reportagem para falar de um outro assunto que está pegando bastante ao longo dessa semana. Antes, mandar um abraço aqui para o Roberval, para o Rui Ferreira. Rui saiu do Rio de Janeiro, foi visitar o irmão Roberval em Maceió. Os dois estão acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Um abraço também para o Anderson Farias, nosso telespectador assíduo aqui. Obrigado pela companhia, gente. Para todo mundo que está de olho no 3 em 1 nesta sexta-feira. A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, pede a cassação e a inelegibilidade do senador Sérgio Moro. O André Anelli vai trazer as informações para a gente agora. Ô Anelli, e o que aponta então a Procuradoria para esse pedido? Conta aí, bem-vindo. Sim, Evandro, muito boa tarde para você e a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A Procuradoria Regional Eleitoral acabou apontando que houve sim indício de uma espécie de gastos excessivos, abuso de poder econômico por parte da pré-campanha eleitoral de Sérgio Moro. Primeiro, à presidência da República e depois ao Senado. São dois momentos distintos. O primeiro deles, quando o ex-juiz, ex-ministro da Justiça, era candidato à presidência da República pelo Podemos e depois quando acabou sendo candidato ao Senado pelo União Brasil. Então, nesses dois momentos, o apontamento da Procuradoria Regional Eleitoral é que foram gastos pelo menos 2 milhões de reais e isso caracterizaria então o abuso de poder econômico, porque esse valor representaria 110%, ou seja, mais de 100% de tudo aquilo que foi gasto pelos demais candidatos ao Senado do estado do Paraná. Seria, então, muito diferente com todos aqueles que também tentaram a única vaga que estava em disputa no Senado pelo Paraná, não só pelo Paraná, mas também em todos os estados do país. Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral acabou não reconhecendo que houve outros crimes aos quais Sérgio Moro era acusado, como, por exemplo, uso indevido dos meios de comunicação e Caixa 2. Porém, houve então o parecer de que há indícios realmente de abuso de poder econômico. Agora há pouco eu entrei em contato com a assessoria de imprensa direta do senador Sérgio Moro, que disse que não vai se manifestar em relação a esse caso, a esse novo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, mas disse que está baixando o valor do que ele chama de invenção do PT, que seria de 20 milhões de reais de gastos na campanha e outros 6 milhões de reais de acusação do Podemos, que foi o primeiro partido então que alega que colocou esse valor à disposição do então candidato para a presidência da República. Lembrando que Sérgio Moro já prestou depoimento no último dia 7 de dezembro e acabou negando essas irregularidades. Mesmo assim, a gente traz a notícia agora de que saiu então o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral de que houve indício de abuso de poder econômico no valor de 2 milhões de reais na pré-campanha, primeiro à presidência e depois ao Senado. Evandro. André Anelli, muito obrigado pelas informações e também pelos esforços aí de tentar falar ao vivo, né, com o senador Sérgio Moro. Bom trabalho para você em Brasília. Se conseguir, você chama a gente ao vivo aqui. Até mais. Ô Luiz Felipe Dávila, você vê um caminho muito perigoso para Sérgio Moro depois dessa? Vejo. Infelizmente, vejo. Foi um descuido, parece, né? Mas isso coloca aí o Sérgio Moro. A política brasileira tem esses meteoritos, né? De repente, se a pessoa abre, era o sujeito que tinha chance de ser candidato à presidência da República, vencer a presidente da República, né? Acabou desistindo da campanha presidencial, mudou de partido, foi disputar o Senado no União Brasil, vence o Senado e num discurso, na prestação de contas, pode perder um mandato, né? Então, imagina, é um fenômeno que durou, na verdade, ele politicamente, 2 anos, meteoro, passa e depois vai embora. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas na campanha política, porque são pequenos descuidos que fazem com que alguém possa perder o mandato. Infelizmente, eu vejo que a situação de Sérgio Moro está cada vez mais complicada. Alan Gani, você é um cara que acompanha bastante o histórico de Sérgio Moro e também da Lava Jato. Como é que você vê a situação em que entrou Sérgio Moro agora, mesmo diante desses embates que estão sendo travados com os partidos, né? Sérgio Moro disse, e até eu vi uma repercussão, de que uma das estratégias da defesa de Sérgio Moro é dizer que parte do gasto foi necessário por conta da segurança dele, né? Daquelas ameaças que ele recebeu de facções criminosas que foram inclusive identificadas pela Polícia Federal e que não daria para aliar isso aos gastos de pré-campanha. Mas até se comprovar, o caminho parece bem difícil.
Pois é, concordo absolutamente com o que o Dávila falou. O ex-juiz Sérgio Moro foi brilhante durante a magistratura, mas aí ele decide seguir uma carreira política. Eu acho que ele erra veementemente quando ele decide largar a carreira de juiz para aceitar ser ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro. Ali, ele colocou não só a sua biografia em risco, mas ele coloca também toda a Operação Lava Jato em risco. Não que eu acredite que ele usou disso e teve algum tipo de conflito de interesse, mas isso alimentou uma narrativa de que a Operação Lava Jato tinha fins políticos. Então, eu acho que ele erra, né, do ponto de vista pessoal, de carreira profissional dele, como ele erra também para o país, né, porque ele coloca ali, dá de bandeja para a oposição, para os inimigos, o início do fim da Lava Jato. E a partir dali, na carreira dele, ele compra uma briga, ao meu ver, completamente desnecessária com o Jair Bolsonaro. Ouvi de um ex-ministro do Jair Bolsonaro, não sei se é verdade ou não, só estou trazendo aqui o que ele falou, que ele pressionava muito o Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Isso irritava muito o ex-presidente Jair Bolsonaro e também não havia ali uma demonstração de lealdade. No final das contas, ele sai do Ministério da Justiça de uma maneira muito turbulenta com o ex-presidente Jair Bolsonaro, não consegue a vaga como ministro do Supremo Tribunal Federal, depois ele se alia novamente ao Jair Bolsonaro. Virou uma espécie de canibalismo ali, né? E tudo isso, né, indas e vindas o tempo inteiro, voltando, isso vai desgastando a imagem dele. Você é devorado, de repente você começa a fazer parte de novo. E aquela imagem do juiz isento, técnico da Operação Lava Jato, ela vai se perdendo na história e vai ficando a imagem do político. E do político que tem dificuldade de usar o celular. Porque ele sempre cai, como você bem pontuou, vai precisar procurar uma empresa celular americana, por mensagem de WhatsApp, né? Ou ele não conversar com mais ninguém, só no tete-a-tete e ainda ver se a pessoa não está gravando nada. Pois é, e no final, Evandro, eu acho que ele toma uma atitude bastante arriscada, que é esse aceno ao Flávio Dino, não digo nem pelo abraço acalorado, mas pela própria mensagem ali trocada e o descuido, né? A mensagem do celular, aonde ele demonstra para o establishment que, olha, eu sou a favor aqui do Flávio Dino, numa esperança de que ele seria salvo por esse establishment. Mas eu acho muito difícil. A gente tem o precedente do que aconteceu com o Dallagnol. O establishment não gosta do juiz Sérgio Moro. Tem muita gente da esquerda, muita gente do centrão ressentida com o ex-juiz Sérgio Moro. Além do que, e aí concordo com o Piperno, há um interesse da própria oposição, do PL, em derrubar o Sérgio Moro, porque isso possivelmente, eu não sei se seria uma nova eleição ou se entra, no caso, o Paulo Eduardo Martins no lugar dele. Ô, Fábio Piperno, para esse histórico que foi mencionado aqui pelo Alangani, só faltou um violino tocando ao fundo aqui para criar uma situação muito dramática e melancólica da história meteórica de Sérgio Moro aí na política, se essa situação de fato acontecer. E você, como olha para esse filme? Um dos heróis de fancarias que o Brasil de vez em quando produz, né? Aliás, o Lula foi... Foi um herói, Piperno. Foi. Opa. O Lula, inclusive, foi premonitório naquele depoimento em 2017, quando eu chego para ele, olha, o senhor quando for ser candidato, sabia que ia ser, né? Mas aí... O herói de fancaria, de idas e vindas e tal, então ele abandona a toga para ir para o governo. E aí, de fato, nessa questão eu vou concordar com o Alan, já é o primeiro momento em que ele começa a diminuir a sua reputação. Fica um ano e pouquinho no governo, sai daquela forma atribulada, fazendo muitas denúncias, atirando bastante e apontando para aquilo que seriam erros muito graves do governo Bolsonaro. E tem, naquele momento da saída,
emendando até com o que disse o Alan, a questão do STF, das mensagens vazadas. Aliás, aquilo já foi também um prenúncio de que ele não tem muita habilidade, né? Porque tanto ele quanto a Carla Zambelli vazaram mensagens na época, e ela dizendo, e ele, prezada e tal, né? Eu não quero, eu não vou vender a minha reputação, mas juiz, olha, a gente vai se esforçar para colocar o senhor no e acho STF. Que foi padrinho de casamento dela. E foi exatamente padrinho de casamento dela. E aí, no ato seguinte, né, depois de toda essa lavação de roupa suja, muito poluída mesmo em público, eis que no segundo turno da campanha presidencial, por tudo que aconteceu, quem é que aparece lá no palco assessorando o então candidato Bolsonaro? Sérgio Moro. Sobe ao palco, cada intervalo do debate, vai lá dar instruções e tal. E aí... O Dávila viu de perto. Oi? O Dávila viu de perto. O Dávila viu de perto. E no segundo turno, então, nossa, só faltavam andar de bracinhos dados lá. Mas, como uma parte da direita também gosta de fogo amigo e é muito ingrata, e eu, desde o começo desse processo, eu sempre insisto e repito, olha, gente, não vão dizer depois que é interferência da esquerda, perseguição à direita, porque quem iniciou essa ação foi o PL. O PT até pegou uma carona depois, mas foi o PL quem começou. E, mais recentemente, nos últimos dias, até para engrossar todo esse caldo de acusações, surge, inclusive, a notícia de que o suplente dele, um advogado com pouca expressão em questões eleitorais, foi contratado pelo partido exatamente por R$1 milhão para assessorá-los nesse processo eleitoral. Tudo muito estranho e eu acho que dificilmente nosso herói de Fancaria vai escapar. Só complementando o que o Piperno falou, eu acho que o Sérgio Moro ele comete 2 graves erros na carreira dele. Primeiro foi o abandono da magistratura para ir ao Ministério da Justiça. Isso foi um grande erro da carreira, para o país, enfim. Mas uma vez lá, a maneira pela qual ele saiu do Ministério da Justiça, ele acreditou naquele momento que ele seria maior do que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, ele tinha, né, um perfil do antifrágil. Quanto mais você batesse no Jair Bolsonaro, mais ele crescia. E ele tinha esse histórico. Vários que tentaram bater de frente com o Jair Bolsonaro, o Bolsonaro cresce nessa adversidade. E ele tenta dar esse passo maior que a perna. Aí, politicamente, ele fica praticamente liquidado e tem que se aliar ao Jair Bolsonaro. Caso ele não fizesse isso, ele não ganhava para senador. Gustavo Segre, tem 1 minuto e meio para você. Participei em 2 eventos junto com o Sérgio Moro. Tive a ocasião de entrevistá-lo num deles, em Buenos Aires, através do que seria a OAB da Argentina. Naquele momento, não sei se a audiência vai lembrar, teve um episódio em que o Jair Bolsonaro, então deputado, foi cumprimentar o Moro, então juiz, num aeroporto. E o Moro não deu muita atenção. Eu perguntei para o Sérgio Moro, na época, por que ele não cumprimentou. E falou, porque eu não sabia se o dia de amanhã não tivesse que processá-lo. Se tivesse que participar de um processo, e eu não queria o dia de amanhã que pudesse dizer que eu era amigo, conhecido, ou que estava em suspeição. Ele mesmo falou isso para mim. Não escutei, ele falou para mim. Aí a sensação que hoje fica é que o herói nacional, e ele era tratado como herói nacional na Lava Jato, nas manifestações, por alguma maneira migrou para essa questão política e a trituradora da política pegou o Sérgio Moro. Se eu tivesse ocasiões de hoje conversar com ele ou entrevistá-lo, eu perguntaria se ele repetiria a mesma coisa, se ele sairia da sua carreira até esse momento exitosa, com muito sucesso, da magistratura para fazer essa carreira política, porque agora está no pior dos mundos. Se ele vai ser cassado muito provavelmente, vai ser inelegível muito provavelmente, e aí você tem a outra dúvida, que é o eleitor dele que não gostou do que ele viu na situação do Dino. Sim. Então, no caso do Dallagnol, por exemplo, até onde eu sei, ele não está inelegível, ele foi casado. Sim. Com certeza, não somente vai ser eleito, senão que vai ser ele cresceu muito. Mas o Sérgio Moro me parece que a carreira política, se não terminou, vai estar muito perto disso.